Opa, iniciou, né? Então, mais uma vez, boa noite. Dando sequência aí à aula de controle e poluição da água, a gente vai falar hoje um pouquinho dos parâmetros biológicos, né? Que são os parâmetros de qualidade da água. Então, eu vou aqui buscar a nossa apresentação para facilitar aí a nossa conversa, tá? Lembrando, vocês fiquem à vontade em fazer qualquer pergunta que a gente vai da melhor forma possível, esclarecendo para vocês, tá? Só depois me confirme aí se vocês estão visualizando a apresentação. Vocês conseguem visualizar? Não aparece. Agora acho que agora que está indo, né? Estão visualizando? Sim, professor. Então, como eu falei, né, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os parâmetros e característica biológica da água, tá? É um resumo, tá? Para a gente ter uma noção de alguns parâmetros, de alguns micro-organismos, né? Que, digamos, causam algum problema para a nossa saúde, que contaminam ou poluem a água, os alimentos, né? E tudo isso vai trazer consequências, né? Então, são situações aí que a gente deve ter bem atenção em relação à água, tá ok? Então, vamos lá aqui para o primeiro slide. Então, o objetivo, né, desse exame, né, microbiológico da água, que basicamente a gente vai se preocupar bastante aqui nessa aula, é do método, tá? De como a gente faz a análise, tá? E também fazer um comparativo lá com a norma, com a legislação, principalmente a portaria aí de qualidade de água, que a gente fala de portaria de potabilidade da água, tá ok? Que a gente vem falando aí, né? E fazendo comparação aí com essa norma, tá? Então, esse exame, esse objetivo aí de fazer essa análise, né, da água, que já é bem conhecido nosso, né? Claro que a gente quer prevenir a nossa saúde, que é fundamental, né? Digamos, fornecer subsídios, né, de ausência de risco para a ingestão, né, para a gente consumir, digamos, esses micro-organismos, né, nesse caso aí os micro-organismos patogênicos, né, que traz doença, que geralmente esses micro-organismos ele está aí junto com as fezes humanas, mas pode estar em outras formas também. Mas a gente vai se preocupar bastante aí em relação às fezes humanas. E também estão presentes, né, no organismo de outros animais, né, digamos, de sangue quente. Tá? Então, a partir do momento que a gente espere as fezes humanas, ela pode ter organismos aí que podem trazer prejuízo para a nossa saúde, que a gente vai ver aqui. Então, de forma geral, a água boa para beber, a água potável, ela não deve, digamos, ter micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles micro-organismos que trazem doença, aquelas bactérias, vírus e outros aí que podem trazer algum prejuízo para a gente. Como a gente já viu em outras aulas aí, né, sobre os principais micro-organismos que causam doença para a gente, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por isso que a gente tem que fazer esse exame para ver se tem esses organismos. Se ele tiver, essa água tem que ser descartada ou ela deve ser tratada para que não tenha nenhum prejuízo, né? Então, esse é o objetivo. E geralmente essas águas contaminadas, né? Elas vêm pela gente, pelos seres humanos, o que a gente fala de forma antropogênica, por exemplo. Principalmente aquelas águas que são lançadas aí por esgoto sanitário, né? Aqueles resíduos domésticos, da indústria, né? Então, ele vem junto, por exemplo, fezes, urinas, alguns organismos aí que pode ser prejudicial à nossa saúde. Então, geralmente, esses são os principais veículos de poluentes, tá? Como a gente já viu aí em algum momento aí, ou você já viu em alguma disciplina
sobre essas questões das águas, né, porque elas estão poluídas, né? E aí, só a gente pensar aí na nossa realidade, né, por exemplo, aqui em Abaetetuba, né, no nosso Jarumã, acho que é o Jarumã que banha a cidade, né, a gente percebe, né, o esgoto, né, sendo lançado diretamente aí nos rios. E, obviamente, ele vai estar contaminado, principalmente de fezes, né, que é o principal poluente aí, nesse caso, como a gente está trabalhando aí os parâmetros microbiológicos, tá? Então, esses parâmetros microbiológicos, esses micro-organismos também, a gente vai falar bastante de bactéria, tá? Mas a gente sabe também que a poluição pode ser através de vírus, protozoárias, os helmintos, né? Também eles causam problema para a saúde humana. A gente vai focar muito na bactéria, é porque essa categoria, né, das bactérias, elas são muito extensas e ela aparece muito na legislação, tá ok? Então, por isso que a gente vai focar bastante em bactéria, mas não esqueça também que tem outras formas, né, de organismos, de micro-organismos, que trazem prejuízo para a nossa saúde, que são considerados também biológicos, né? Vírus e outros aí que a gente já conhece, tá ok? Então, o objetivo geralzão aqui, mas ele é bem amplo, né, para a gente discutir essa questão. Por isso que eu falo, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de me perguntar, tá? Tentei fazer o resumo aqui para ajudar a gente nessa temática. Aqui é uma tabela, né, que eu peguei aqui do manual da FUNASA, é um material basicamente que eu estou me baseando, né, para a gente trazer essas informações para vocês, tá? Se eu não me engano, eu já coloquei disponível esse material aí. Então, ele faz um resumão aí, né, de todos os parâmetros, entre eles o microbiológico. A gente já viu, né, essa tabela, esses termos, esses nomes, né, das doenças e o agente que causa a doença, né, por exemplo, né? Então, aí, por exemplo, as bactérias, aí tem uma lista aqui no lado, né? Como eu falei, são as principais que a gente vai discutir aqui, né? Tem diversos agentes aí que trazem doença, né? A gente sabe que nas águas, no meio ambiente, tem milhares ou até mesmo milhões de micro-organismos, né? Só que nem todos trazem doença, né? A gente está falando daqueles patogênicos, aqueles que causam algum prejuízo para a nossa saúde. Aí tem aqui da origem viral, os parasitas, né, e outros que causam doença, tá ok? É só para a gente lembrar aí, né, que existe uma diversidade e aí tem alguns nomes aí, Salmonella, Escherichia coli, né, que já é bem conhecido aí da ciência, né, a gente já está meio que adaptado, né? Os helmintos aí, as verminoses como um todo aí, né, giardia, né, a gente já faz parte do nosso cotidiano, né? Alguma vez na vida aí, alguém já teve um desses problemas aí, né? E aí a gente sabe, né, que isso é provocado pela água, tá? Só para a gente ter conhecimento. Então, gente, digamos assim, os principais micro-organismos, né, entre eles as bactérias, que a gente vai ver aqui, né? Por exemplo, os coliformes totais, que seria isso, né? Coliformes fecais, que é o principal aí, né? Digamos assim, dessa discussão de hoje. Ou pode ser alguma literatura você ouvir o termo termotolerante, né? Principalmente lá no CONAMA, né? Não tem diretamente coliformes fecais, coliformes termotolerantes, ou seja, eles toleram uma temperatura acima de 40 graus Celsius. A E. coli, né, que seria uma bactéria exclusiva aí, do, do, desses coliformes fecais, né? Por exemplo, eu posso considerar aí esses coliformes termotolerantes uma diversidade deles. A partir do momento que eu identifico numa amostra, por exemplo, que tem fezes, coliformes fecais, aí vou investigar se naquela amostra tem E. coli. Digamos que é a principal bactéria que trazem diversos prejuízos, né? Por exemplo, causa disenteria, febre, que a gente fala de feteria, né? Estou falando de disenteria, problemas estomacais, né? Causado pela E. coli. Então, a partir do momento que eu descubro que tem uma E. coli na água, eu tenho que descartar essa água ou eu tenho que
refazer o tratamento, porque não pode ter essa bactéria na água. Uma vez ela estando na água, os prejuízos, como eu falei, são diversos, podendo levar até a óbito, né? Aí nós temos outros tipos também, bactérias heterotróficas, ou seja, aquelas que precisam de alimento, né, para elas se desenvolver. Também a norma, ela fala um pouquinho, né, se tiver uma quantidade dessas bactérias, essa água deve ser tratada ou descartada. E, por final, a gente vai falar um pouco das cianobactérias, né, que é, digamos, uma outra categoria aí, que alguns autores dizem que não é nem bactéria, nem alga, né, a gente vai discutir um pouquinho aí, né. E aqui embaixo tem uma imagem representativa dessa situação, principalmente dos 3 itens iniciais, por isso que eu coloquei essas duas aí vermelhas, porque elas não vão fazer parte dessa análise que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Só para a gente entender aqui uma dinâmica, que é, digamos assim, esse quadrozinho, esses círculos aqui, ó, ele vai dar um entendimento geral do que a gente vai falar depois. A gente entendendo esse conjunto, digamos aqui, vai facilitar nosso entendimento para frente. Quando eu falar nos conceitos, do que é aquela coisa, claro que vai ter vários detalhezinhos lá, que eu acredito que não vai dar para mim destrinchar bacana, mas entendendo isso aqui já é um avanço para a gente entender aí essa questão dos micro-organismos, das bactérias que causam doença aí para a gente, tá? Por exemplo, esse CT aqui, ele significa coliformes totais, o CF, ele significa coliformes fecais, e o E. coli, que esse E que a gente vai ver depois, né, que é a bactéria, ela é E. coli, que é uma outra bactéria. Então, olha só, se vocês percebem aqui, coliformes totais, a E. coli, ela faz parte desse conjunto maior, assim como os coliformes fecais. Ok? Se eu encontro coliformes fecais, eu tenho uma probabilidade de ter E. coli. Ou seja, se eu pego uma amostra e a amostra dá positiva para coliformes totais, eu tenho já um indício de ter coliformes fecais e E. coli. Aí eu vou ter que pegar essa minha amostra que teve coliformes totais, fazer uma outra investigação para ver se ela tem E. coli. Ok? Então, que seria esses coliformes totais? Seria a categoria de todos os tipos de coliformes. Pode ser E. coli, pode ser salmonella, pode ser uma listinha que eu apresentei aqui, ó. Singela, pode ser um vírus, um rotavírus, pode ser um helminto, então tudo isso são os coliformes totais. Quando eu tenho uma amostra positiva, aí eu vou investigar se dentro dessa amostra eu tenho E. coli, ok? Então isso depois a gente vai ver como funciona na prática, tá? Como é que eu vou investigar isso numa análise de laboratório, ok? Então vamos dar sequência aqui. Então, o que seria esse coliformes totais, como me referi agora há pouco? É o todo, né? Eu vou fazer uma análise numa amostra, e se essa amostra é positiva, tem algum tipo de bactéria lá naquele material. Bactéria, vírus, pode ter algo lá estranho, algo errado, né, que pode trazer uma doença para a gente. Aí eu tenho que novamente fazer outras análises para me verificar se tem fezes. Uma vez que tem fezes, eu tenho uma probabilidade alta de ter essa bactéria chamada E. coli. Tá? Então, vamos lá aqui no que seria, né, coliformes totais, segundo lá o manual da FUNASA, né? Que basicamente é o mesmo que está no CONAMA também. Então, é um grupo dos micro-organismos, daqui todos aqueles bichinhos, que aí, nesse caso, aí ele tem um conceito aqui que fermentam lactose, ou seja, eles precisam de alguma coisa, né? Porque a bactéria, ela não são, digamos, elas não produzem o seu próprio alimento, elas precisam do alimento para elas sobreviverem. Aí por isso que elas dizem que fermenta lactose. Aí ela produz um gás, ó, a uma temperatura baixa aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tiver uma temperatura acima de 37 graus Celsius, eu não vou conseguir analisar se existe bactéria, porque ela vai fermentar, ela vai evaporar, a gente vai matar ela. Então, para mim saber,
né, se tem lá esses coliformes naquela amostra, eu tenho que ficar aí nessa faixa de 33, 37 graus Celsius, numa incubadora aí de no máximo 48 horas. Ou seja, eu vou deixar ela lá, eu vou colocar lá um meio de cultura, um alimento para ela, né, para ela poder fazer a lactose, e aí ela vai me mostrar, né, se vai aparecer lá esses micro-organismos naquela amostra, né? Aí, claro que esse processo aqui tem várias formas de analisar, a gente vai usar esse kit da Coliteste, tá ok? Então, os micro-organismos estão relacionados, né, à disponibilidade de matéria orgânica, ou seja, a gente precisa de material para comer, né, que a gente fala de matéria orgânica, pois se reproduz normalmente no ambiente. Claro, como material para comer, ele vai ficar vivo lá, né, a essa temperatura, né, e aí a partir do momento que ele estiver lá no ambiente, a gente consumir a água, consumir um alimento que tenha esse material, esse micro-organismo, aí, é claro, ele vai se envolver dentro da gente, porque a nossa temperatura é maior e aí vai trazer uma série de prejuízos que a gente já conhece. Então, tem diversos micro-organismos aí, diversas bactérias, principalmente, né, que a gente falou que a gente vai focar mais na bactéria, com diversos nomes, tá? Por exemplo, aqui a Escherichia, que essa é Escherichia o nome. É coli, né? É um tipo de bactéria. Citrobacter é outro tipo. A Klebsiella, enfim, diversas. Eu peguei algumas aí só para a gente lembrar, né? Digamos, essa lista de bactérias que causam problema para a nossa saúde. Ela já foi comprovada que elas são patogênicas, né? Uma vez que elas estejam lá na água, ela vai trazer esses prejuízos. Por exemplo, se eu pegar uma amostra, eu vou imaginar, né, que ela vai ter diversas bactérias lá na água. Só que eu não sei qual é, né, porque eu estou ainda no momento dos coliformes totais, né? Eu sei que tem algo estranho lá, mas eu não sei o que é. Aí eu vou ter que separar essa amostra positiva e a partir daí eu vou verificar, nesse caso, se ela é uma E. coli, uma Escherichia. Verificar se ela é uma Citrobacter. Aí há outras metodologias também. Então, eu só vamos hoje nos ater apenas à metodologia para encontrar E. coli. Tá? Há necessidade de encontrar as outras também, tá, gente? Só que são outras metodologias, é um estudo, digamos assim, mais aprofundado que vocês vão ver na outra disciplina, tá bom? Como eu falei aqui, é o geralzão para a gente entender como funciona, tá? E aí, só uma imagenzinha, né? Porque quando eu falo nos coliformes, geralmente a estrutura dele é essa estrutura de bastonete aqui, ó. Tá? Então, aqui novamente aquela imagem, ó. Os coliformes totais é o todo, são todas essas aqui, ó. E digamos aí, se eu encontrar uma amostra com coliformes totais e verificar lá que tem fezes numa uma das amostras, eu posso já imaginar que pode ter a E. coli dentro. Pode ser que não tenha E. coli, tá? Para isso, a gente vai ver depois a metodologia, tá? E aí, algumas imagens, né, alguns formatos, né, alguns nomes, né, que a gente já viu agora há pouco, dessas bactérias. Cada bactéria, a gente vai verificar, a gente vai ter que fazer análise no microscópio, é claro, né? Para poder identificar o tipo de bactéria. De acordo com o formato dela, de gás aqui é um bastão, né? Há vários tipos de formato que a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Mas, geralmente, essas bactérias dos coliformes totais, ela tem essa forma aqui, ó, bastonete. Se ela tiver, digamos, um formato cilíndrico, de coco, ela não vai ser dessa categoria de coliformes totais. Então, já é uma informação valiosa para a gente, né? Se a gente verificar lá no microscópio e ver esses bastões aqui, ó, a gente já vai imaginar logo de cara que ela é uma categoria dessas coliformes, né? Pode ser, por exemplo, uma singela, né? Aí a gente já sabe que é uma bactéria patogênica e bacilar, ó, que são esses bacilos, né? É altamente contagioso por causa da disenteria. Então, ela causa a singela, ela
causa um desses sintomas, né, que é a disenteria, que é o desconforto intestinal, porque consumiu o alimento com essa bactéria aqui, ó. Aí tem algumas metodologias para colorir, para ela ficar mais visível, né? Mas aí já precisa de um microscópio mais evoluído, digamos assim. Aqueles que nós temos lá no IF, que vocês já viram, aquele é óptico, né? Então, ele não chega a esse nível de precisão aqui, tá? Já que isso aqui são partículas minúsculas, né? Muito pequena que a gente não consegue ver ao microscópio óptico. A gente só vê no microscópio eletrônico, ele tem uma capacidade maior da gente analisar aí as bactérias aí patogênicas. E a salmonela, né, bem conhecida nossa, né, que aí ela pode causar outros tipos de doença, né. Aí nesse caso aqui, febre, né, principalmente essa febre tifoide aqui, tá, que é a principal causadora aí desses problemas. Então, e a outra, né, a outra categoria, também coliformes, já é específico, né, que seria os coliformes fecais, ó, que seriam as fezes, né, naquela amostra, né, que aí a gente já falou, né, elas podem ser fecais ou conhecida também como termotolerante, porque ela tolera já uma temperatura acima de 40 graus. Ó. Então, ela já tem essa principal aí diferença. Ó. Ela, digamos, ela consegue ficar no ambiente com uma temperatura maior e, consequentemente, ela pode ficar mais tempo no ambiente, tendo em vista que, por exemplo, se nós pensarmos a temperatura média aí nossa, varia, digamos, eu acho 25 a 35 até 40 graus. Então, ela é muito presente. Por isso que ela é muito preocupante, né? Porque uma vez que ela está presente, é provável que ela tenha lá E. coli lá no ambiente. Tá? Então, aí, basicamente, é o mesmo conceito. Ela fermenta com essa lactose, né, que seria o meio, a matéria orgânica para ela sobreviver. Ela precisa de alimento, né? Se ela não tiver o alimento, ela não vai sobreviver. Né? E aí, para ela produzir esse gás, é que seria a metodologia que a gente vai usar, né? Que aí a gente já vai deixar, por exemplo, a uma temperatura maior para a gente saber se tem realmente lá no ambiente. Se, por exemplo, você colocar lá a amostra a 100 graus Celsius, ela vai se evaporar, eu não vou saber se ela vai estar lá. Então, eu tenho que manter essa temperatura aqui numa estufa, ou usar um meio de cultura, para mim logo identificar lá se tem a E. coli naquela amostra que deu positivo de fezes. Tá? E aí, as fezes, como a gente sabe, né, ela pode estar em tudo quanto é canto, né? Não é só no estômago nosso, né? Se ela está dentro da nossa barriga, ela faz parte da nossa, digamos, flora intestinal, né? Ela está dentro do nosso estômago, ela está lá normal. A questão é que a gente elimina, né, ela se torna patogênica, porque ela tem um micro-organismo que somente o nosso organismo identifica ela. A partir do momento que a gente expele, né, essa fezes, né, não só os humanos, mas animais e qualquer outro material, ele pode conter essa E. coli. Né? E aí essa E. coli que é o principal problema para o nosso organismo, porque ela traz uma série de doenças aí para a gente. E aí ela pode estar no solo, ela pode estar nas plantas, pode estar no meio ambiente, na água, enfim, ela pode estar em diferentes locais, como a gente sabe. Por isso que é importante ter o cuidado, né, quando a gente vai tomar um banho, quando a gente vai andar, né, ou até mesmo no banheiro, né, porque a gente está sujeito aí a adquirir essa, essa bactéria, né, porque ela pode ser ingerida ou ela pode ser também transferida através da pele, tá? Então, por isso que é um risco muito grande e aí a partir do momento que ela está presente, de forma nenhuma ela pode ser consumida essa água, tá? A própria legislação já recomenda isso. E aí, novamente, ó, a E. coli é aquele bastonete, né, que a gente já identificou, né? Ela não é forma de coquinha, a gente vai ver lá a cianobactéria lá já tem outros formatos. Então já é uma forma, por exemplo, da gente olhar o microscópio que já é verificar. Essa daqui, ela é um coliforme,
é uma bactéria aí dessa categoria. Tá? Então, aí, novamente, aí, por exemplo, a E. coli, né? Pode estar aí nesse formato aqui da Klebsiella citrobacter, né? Então, são todos nomes aí representativos aí dessas bactérias, né? E aí, novamente, né, ela causa uma série de doenças, tá? Todas as duas aqui são patogênicas. Ok, gente? Tá tranquilo aí? Vocês estão entendendo? Vocês querem fazer alguma pergunta até aqui? Tudo ok? Qualquer coisa, perguntem, tá, gente? Como eu falei, estou fazendo um resumo aqui para a gente entender. O nosso principal objetivo aqui seria entender aí os coliformes totais, fecais, e essa bactéria em especial aí, que seria a Escherichia coli. Escherichia e. coli, tá? Aqui a gente fala de E. coli, tá? Há outras, né, como a gente está vendo aí, só que a nossa metodologia, o nosso material aqui não identifica os outros tipos de bactéria, tá? Já seriam outras metodologias. E a E. coli específica aí, né? A Escherichia, né? Que foi o autor que descobriu aí essa bactéria. Já faz muito tempo, né? Já é bem conhecida aí nossa, tá ok? Então aí, essa E. coli, né? Que a gente vai falar E. coli para minimizar esse nome horrível, ela vive principalmente no estômago, seja dos seres humanos e dos animais. Tá? Então, ela está lá porque ela só está lá nas fezes. Ela é exclusiva aí das fezes. Por isso, se eu verificar uma amostra que tem fezes, é um indício que ela tem essa bactéria, porque ela só vive nesse ambiente. Essa E. coli em específica. As outras podem estar em outros tipos de ambiente. Então, ou seja, só encontro a E. coli nas fezes dos animais que a gente fala de sangue quente, os animais homeotérmicos, né? Então, outro tipo de animais não tem essa bactéria, ok? Então, isso daí é muito, digamos, pode ser muito cobrado em prova, porque a literatura já afirmou isso, né? Que ela só está lá nas fezes, ok? Então, aí tem aí o formato novamente, olha aí, para vocês lembrarem, né? O bacilo, a gente fala bastonete, né? Então, aí encontrou essa bactéria, aí a gente pode dar um indício aí de encontrá-la. Aí, gente, ela está nesse formato vermelhinho aqui, gente, é porque elas são da categoria chamada gram-negativo. O gram é o cara que descobriu a coloração, né, das bactérias. Por exemplo, tem esse detalhe, né? Eu posso ter lá uma bactéria no forma, digamos, desse bacilo aqui, né? Só que pode estar roxo. Aí, se ela tiver, né, em outra cor, roxo, por exemplo, outra cor, ela não é E. coli, tá? Ela só vai ser E. coli se ela tiver nessa coloração vermelha. Claro que isso é metodologia, né, para encontrar o tipo da bactéria, só para a gente ter esse conhecimento, tá? Por exemplo, se eu encontrar lá um bacilo, né, aqui, digamos, roxo, ela não é mais gram-negativa, ela já é gram-positiva. O gram significa por causa da cor. Foi a metodologia que ele desenvolveu para realmente identificar a E. coli. Ela tem que ter esse formato aqui de bastão e tem que estar uma cor, digamos, avermelhada. Se ela não for essa cor avermelhada, ela não é E. coli, ok? Pode ser outro tipo de bactéria. E aqui, gente, é a metodologia para a gente encontrar, verificar na amostra de água se tem, digamos, os coliformes totais, os fecais e a E. coli. Tá? Esse kit aí da Coliteste, né, que ele facilita, né, a nossa, digamos aí, a nossa investigação, porque ele é muito simples, ele já vem todo já esterilizado, já vem tudo, já a metodologia vem já tudo certinha, e aí a gente consegue ver esse resultado de forma mais, digamos assim, mais prática, do que a gente for fazer lá no laboratório, fazer o meio de cultura, fazer toda a esterilização do material, separar todos os vidros necessários para a gente fazer aí encontrar esse resultado. Então, esse kit
né, ele já facilita aí a nossa investigação. Então, é esse kit que seria a prática. Eu vou mostrar para vocês aqui algum material aí. Eu não vou... Olha, está aqui, eu não vou, digamos aqui, abrir aqui, porque ele está protegido aqui. Só vou abrir na hora da prática. Aqui seriam os frascozinhos. Aqui tem 10 kits. O frasco é esse aqui de cima. Tá? Já está esterilizado, ele já tem aí um produto aí dentro, um reagente, que é tiosulfato de sódio, aqui já para justamente já inibir qualquer tipo de poluente externo, né, que ele tem que estar muito bem esterilizado, para justamente a gente ter um resultado aí favorável, um resultado certinho, né, se aquela amostra de água está com problema. Então, aqui nós temos aí 10 kits, ó, que a gente pode estar fazendo na prática. E aí, o que eu estou chamando de meio de cultura, já vem prontinho já, aqui também tá, são 10, né? Cada potinho daqui a gente vai colocar lá, ó, esse pozinho aqui, ó, que a gente fala meio de cultura, já está prontinho. A gente pode também, tendo material no laboratório, a gente pode fazer o meio de cultura, que é a nossa principal dificuldade, porque também precisa de vários materiais, vários vidros também, mas aqui já está prontinho. Ó. Eu só faço ter aqui o vidrinho, ó, aqui ele está dando uma ilustração, ó. Aqui já tem uma marquinha aqui que a gente vai colocar uma amostra de 100 ml de água. E aí eu vaso, eu coloco aí esse meio de cultura, esse sachêzinho aqui dentro. É claro que está errado, tem que estar com uma luva direitinho, tá? Esse dia, se nós fizermos a prática, tem que ter a luva, tá? Agora não dá para a gente descartar a luva, porque qualquer, digamos, deslize, qualquer vacilo nosso, qualquer risco de poluição, a gente vai colocar em xeque o resultado. Então, a gente tem que ter todo um processo higiênico, limpar as bancadas direitinho, ter a luva, e aí a gente coleta a amostra, vocês poderiam trazer, de repente, a água da casa de vocês, e aí a gente vai colocar o meio de cultura aqui dentro, ó, esse potinho, é muito simples, como eu falei, né? E aí eu vou deixar numa estufa, numa incubadora, eu não sei se vocês estão lembrados lá que eu falei, a estufa, né? E a gente vai deixar lá por 24 horas, a uma temperatura aí entre 35 a 37 graus. Lembrando lá que a gente vai ver coliformes totais, ele não pode estar lá acima de, digamos, de 40, porque senão a gente vai matar todos os micro-organismos que tem aí. Não é o caso, a gente quer saber se tem lá. E após a incubação, né, a gente vai verificar os resultados. Por exemplo, se a cor for, digamos, se for púrpura, porque quando a gente colocar aqui o meio de cultura aqui, né, aí vai ficar meio que, digamos, roxo, né, que é uma cor púrpura, não sei qual é essa cor, é meio que roxa, por exemplo. Aqui tem uma amostra aqui no lado. Aí significa que nessa amostra não tem coliformes totais. É visual, né? Ele fala que é um teste, acho que é criogênico o nome, tá? E aí, se der amarelo, ó, olha aqui o amarelinho, deu uma cor aí próximo ao amarelo, né, que às vezes não fica tão visível, aí eu posso dizer que na amostra já tem aí coliformes total. Só que eu não sei qual é, pode ser uma diversidade aí. Ó. Ele já está com problema. Só o fato de ter coliformes total na água, nessa amostra de 100 ml, essa água está descartada, não pode ser consumida. Depois a gente vai ver lá na norma, tá? E no caso, aí eu vejo a metodologia aqui, ó, aí eu vou precisar de mais um processo metodológico, eu vou precisar agora de uma luz, a gente fala fluorescência. Eu vou pegar a amostra que deu positiva, digamos, a amostra amarela. Eu tenho duas formas de saber se tem E. coli na água, tá? A primeira, se eu colocar essa fluorescência, essa amostra amarela, numa caixa, digamos, escura, com luz negra ou luz ultravioleta, e se der uma fluorescência, digamos, meio azulada, só dá para te entender na prática, né? Aí, esse resultado lá é positivo para Escherichia coli, ou seja, E. coli. Então, eu afirmo que tem essa bactéria nessa amostra. Tá?
Isso é um método, tá? O outro, aí eu já vou colocar, eu não trouxe aqui, eu vou colocar um pouco da amostra aqui nesse vidrinho aqui, ó, que é tipo um tubo de ensaio, a gente pode até pegar um tubo de ensaio, mas já vem no kit, né, um tubinho. Eu vou colocar aqui um pouco dessa amostra positiva, digamos, do amarelo aqui dentro. Isso após outro dia, nas 24 horas, né? Que já deu lá o resultado. E aí, se aparecer uma marquinha, que ele está falando aqui, uma formação de uma areola, uma marquinha bem aqui, ó, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, uma marquinha vermelha, aí ele também é o positivo para a E. coli. Ou seja, nessa amostra eu afirmo que tem essa bactéria. Ok? Então, eu tenho duas formas de saber a E. coli. Uma, colocando na presença de uma luz ultravioleta ou de uma luz negra, dentro de uma caixa que tem que estar escura. Aí eu vou colocar a amostra lá dentro e vou olhar lá no buraquinho. Ainda vou fazer essa caixa. E aí eu vou ver que deu uma fluorescência meio azul. Então, aí eu já digo que ela deu positiva. Se não aparecer uma fluorescência, ficar da mesma cor amarela, não mudar nada, é porque aquela amostra é negativa. Não tem E. coli, só tem fezes lá dentro. Aí eu faço essa experiência. Mas para confirmar realmente se a minha experiência deu, se realmente tem E. coli, eu posso usar a outra metodologia. Eu coloco aqui um líquido chamado de indol, que é um outro produto, e aí ele vai aparecer essa marquinha vermelha. Se aparecer a marquinha vermelha, eu também afirmo que tem E. coli na amostra, que tem essa bactéria. Se caso não aparecer a marquinha vermelha na amostra, significa dizer que naquela amostra não tem essa bactéria. É como eu falei no início, né? O experimento é muito simples, né? Eu preciso pegar essa amostra, né, deixá-la na incubadora, e aí, com 24 horas, eu vou lá verificar o resultado. Que eu acredito que o resultado é bem mais interessante. O que nós poderíamos, de repente, fazer, eu ia na quinta-feira, como se tivesse algum aluno que tivesse interesse, trazer as suas amostras, nós deixávamos lá na estufa, lá na incubadora, e no outro dia nós ia ver o resultado e ia verificar o E. coli, porque o E. coli a gente já vê na hora. Entenderam, gente, a dinâmica? Professor, tem a necessidade de ser segunda-feira, essa coleta? Pode ser terça? Não, eu falei segunda, foi? Não, eu falo assim porque a prática seria na sexta, né? Nós teríamos Ah, que fazer, colocar na incubadora quinta-feira. tá, desculpa, entendi segunda-feira. Tá? E Tá. aí, nesse caso, a coleta, gente, aí, assim, tem que ter todo cuidado na coleta também, né? Uhum. Para justamente a gente não ter nenhum erro. Tem que Uma trazer, se possível, contaminação, é. coletar no mesmo dia, e a gente já colocava lá na estufa. Aí, no outro dia, a gente já faria. Tinha que ser logo cedo, né? Para dar as 24 horas. Porque, de repente, lá a amostra, a gente fica duvidoso. Ficou amarelo lá, não sei se é amarelo. A gente tem que deixar mais 4 horas para ter o resultado. Porque, na verdade, com coliteste, a gente tem que deixar até 48 horas. Para a gente ter certeza, realmente não tem. Porque pode ser que gere dúvida, né, em algumas amostras. Então, a gente tem que dar mais um tempinho para justamente a gente ter certeza aí do resultado. É um teste simples, mas extremamente importante, né? Porque, como eu falei, apareceu lá o indício de coliformes, essa água tem que ser descartada, ela está com problema, a gente pode estar consumindo todas aquelas bactérias, né? E se tiver coli, pior ainda. A norma pede para essa água não ser consumida. Então, a metodologia, gente, eu não sei se vocês conseguiram entender, né? Aparentemente é muito simples, né? Mas eu fiz o protocolo, o passo a passo de como deve ser feito. Tá? E aí eu vou só fazer uns ajustezinhos aqui na foto e eu vou deixar disponível o protocolo para vocês também. Tá? Esse kit a gente compra no mercado. Esse kit aqui, ele foi, eu não estou bem lembrado, mas eu acho que foi uns 250 a R$ 300 o valor dele. São, nesse caso aqui, kits com 10 análises. O de 50 análises que eu tenho também, ele foi quase 800. Claro que é muito simples, né? De fazer e já vem tudo prontinho. Do que a gente fazer toda a metodologia, que seria a metodologia por tubos, né? Já tem toda uma situação lá.
para a gente desenvolver, porque eu estou pretendendo também fazer esse teste aí já com a gente fazendo as caudas, todo o meio de cultura, que eu acho bem interessante e até, de repente, mais viável para a gente fazer as análises. Porque vocês sabem, né? O ideal é fazer diversas análises. Não adianta fazer uma e já vai dizer que vai dar o resultado. Tem que fazer uma e fazer todos as prevenções possíveis, né, que tem que fazer, porque isso, e depois fazer de novo para realmente ver se funcionou. Então, a gente não vai fazer uma análise e dar um diagnóstico, tem que fazer aos poucos. Boa noite, Josiel. Quem é o Josiel que está aí? Tá, então, tranquilo, gente, esse processo. Aí, gente, claro que para a norma não é suficiente isso, tá? Porque a gente pode verificar numa amostra que deu positivo. Né? Então, a norma pede que a gente faça outros tipos de análise, que seria a quantificação. Quantas bactérias, digamos, de E. coli ou coliformes totais pode ter naquela amostra, né? Porque uma coisa é ter, né? Mas qual é esse quantitativo? A norma pede que a gente faça também a análise quantitativa da amostragem. Também tem um kit, né? Só que o kit ele se torna bem mais oneroso por causa desse equipamento aqui chamado de seladora, porque no caso já precisa, né, dessa seladora justamente para amarrar e através dessa placa, digamos assim, essa tabelinha aqui, a gente saber o quantitativo. A gente conferir, né? E tem uma tabelinha que a gente faz a contagem, por exemplo. A gente vaza a amostra dentro, né, dessa tabelinha, ó, coloca na seladora para ele amarrar e depois a gente faz a contagem. Ó. Por exemplo, que deu amarelo foi positivo para E. coli. Ó. Aí, nesse caso, eu vou saber a quantidade que tem, né, do material. Aí tem umas tabelinhas, desculpa, a gente faz um cálculo, né, e vê quantas bactérias pode ter naquela amostra. Então, a norma pede aí uma contagem, né? Não só da E. coli, mas, por exemplo, principalmente das cianobactérias. Se caso eu tiver lá um quantitativo, tem que fazer toda semana, todo mês, ele amarra umas metodologias para fazer o monitoramento, tá ok? Para você ter uma ideia, essa seladora eu estava vendo o preço aqui, está uma faixa de R$ 60.000, né? Então, para a gente achar essa análise quantitativa, ele se torna mais oneroso. Existe também a metodologia dos vidros, também, que é bem complexa. Aí eu estou estudando aí, analisando, para que a gente possa estar fazendo aí essa análise quantitativa no próprio laboratório, porque fica inviável aí conseguir esse material, né? Aí tem toda uma metodologia, um detalhezinho que não é muito detalhe, né? É o mesmo processo, né? Se tiver essa cor amarela aí, vai dar positivo, e se não tiver a cor, aí ele não está lá. Aí a gente conta e faz o comparativo com uma tabela, deu 20. Aí, esse 20 não significa que são só 20. Ali há tipo uma regra de 3 dizendo lá que a probabilidade é ter lá 1.000 nessa amostra de 100 ml. A amostra é a mesma quantidade. Eu vou colocar lá o 100 ml, colocar aquele meio de cultura, né? Ó, só que eu vou colocar nessa tabelinha aqui, ó. Aí eu fecho, selo ela e faço a contagem. É rapidinho, tá? É claro que eu vou pegar essa amostra, aquela amostra que deu positivo, né? Que deu positivo para coliformes totais, ou até mesmo para coliformes fecais. Aqui não deu, eu descarto, porque não tem lá os coliformes totais, né? É claro que eu não vou colocar só um vidrinho desse, né? Eu vou pegar lá, digamos, 1 litro de água e dividir, por exemplo, em 5 frascos desse aqui, para mim ter a certeza se realmente naquela amostra tem, porque há erros, né? A probabilidade aí, por exemplo, da gente mesmo contaminar, a estufa estar com problema, né? Então a gente precisa ter uma certeza. Porque a partir do momento que a gente vê lá que deu positivo, aquela água está imprópria para o consumo. E uma vez que a água esteja imprópria para o consumo, é responsabilidade da vigilância sanitária do município fazer o monitoramento.
fazer lá a análise, mandar para o laboratório, pegar toda a metodologia que tiver para ele dar o diagnóstico para a comunidade. Tá? Então, digamos assim, não é responsabilidade da pessoa mandar fazer coleta, tratar tudinho. Se for água pública, é do poder público. Tá na lei, lá na portaria, dizendo isso direitinho. Tá? Então, vamos lá aqui para frente. Tá, então, gente, em termos de coliformes totais, fecais e a E. coli, tá tudo tranquilo? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? De boa aí, tá, gente? Então, como eu falei, a gente não tem esse equipamento para a gente saber o quantitativo, tá? A gente tem o material para a gente encontrar aí um parâmetro fundamental na norma, tá? A norma ela é bem taxativa em relação a ausência ou presença dos coliformes, né? Entre ele, principalmente essa bactéria E. coli, tá ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho também, de forma geral, porque também é um assunto assim bem específico, tem bastante pesquisa, e ele é bem presente, principalmente na nossa região, que é o chamado cianobactérias. Tá? O nome ciano, né, que seria uma cor, né, e bactérias, né, que na verdade as cianobactérias, alguns autores que divergem, uns dizem que é bactéria, outros dizem que não, mas aí nas divisões dos reinos, né, a cianobactéria está aí na categoria aí de bactérias, ok? Elas têm uma similaridade aí próxima, digamos assim. Então, basicamente, que seria as cianobactérias, né? De forma geral, né? Só para a gente pensar aí na prática, digamos assim, essas cianobactérias são aquele material, digamos assim, eu posso até dizer algas, mas também alguns autores dizem que não é algas, né? Que a gente vê quando a gente vê nos ambientes, né? A gente vê, por exemplo, aqui o rio está meio um mau cheiro, que a água está meio podre, que tem uma coisa verde lá, proliferando, né? São aquele material que está lá e aí ele está crescendo por algum motivo. Está consumindo todo o oxigênio que tem na água. Tá? Que a gente fala de água eutrofizada. Tá? Mas qual é o conceito mesmo de cianobactéria? É aceito por alguns autores, e entre eles a FUNASA, né? Ele também é um micro-organismo, aí no caso ele é um procarionte, ó. Ou seja, ele só tem uma célula. Autotrófica, ou seja, ele se alimenta, ele não precisa de alimento, ele tem o próprio alimento, ele se reproduz, né, por si só. E aí ele é considerado as cianofícias, porque ele está relacionado a algas, né, principalmente a algas azuis, tá ok? Capazes de ocorrer em qualquer tipo de rio, pode ser água salgada, água doce, tá? Principalmente a água doce, né? Ele tem uma facilidade maior de se desenvolver. E ele acontece principalmente quando ele tem muito nutriente, ó. Aquilo que eu falei, né? Ele está com muito material lá, muita comida, e aí as algas, os bichinhos que tem aqui, o micro-organismo, né? Que está aqui, ele consegue, digamos, crescer. Então, quais são esses nutrientes aí disponíveis para esses bichinhos que estão aqui para o micro-organismo? Principalmente nitrogênio e fósforo. Se a gente pensar, né, em nitrogênio e fósforo, ele vem principalmente de onde? De onde é para a gente pensar aqui em Abaetetuba? Quais são os locais que mais favorecem esse tipo de nutriente? Onde vocês acham que a gente consegue mais? É lá na hidro? Ou qual o local mais provável para a gente contar nitrogênio e fósforo? Quem que poderia dizer isso para a gente?
Por exemplo, lá se eu tiver muito fertilizante, fertilizante tem nitrogênio e fósforo, né? Até usado na agricultura, a própria fezes dos boi, O professor não tem nenhum projeto de compostagem lá no IF, o senhor sabe informar? de compostagem, não. 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 Porque senão aí poderia pegar, coletar, né? Talvez algum material deles. A gente não tem lá por enquanto. Pode ser uma coisa para a gente pensar aí, né? A prefeitura estava com um projeto, mas não sei se eles foram para frente. Tá, gente, então, a gente pode estar encontrando aí essa riqueza de nitrogênio, principalmente vindo da agricultura, né? Porque a gente pode estar usando aí muito fertilizante, muito adubo. Aí chove, né? Isso é a tendência é ir para o rio. Ou também a área de gado, né? Fezes, porque tem matéria orgânica, tem material lá misturado lá nitrogênio, fósforo e outros nutrientes. E aí isso vai enriquecer aí as águas, né, os mananciais. E aí, claro, isso vai dar comida para que a gente fala de fitoplâncton, né? Ou seja, se a gente olhar a água, né, vai ter lá esses micro-organismos paradinhos lá, ó. Seriam os plâncton, né? Aí chega a comida para eles, começam a comer. E aí vão crescer. E aí, quando eles crescerem, eles vão consumir todo o oxigênio que tem na água. Aí o que está acontecendo aqui nessa foto do lado esquerdo. Eles foi entrando nutriente aqui, aí eles foram comendo digamos, o nitrogênio, o fósforo, que estava disponível aqui, a comida para eles, que estavam paradinhos, né? E aí começaram a crescer, ó. E aí, por isso que aqui, digamos, já está verde, né? Porque eutrofizou. Ficou sem oxigênio, e se não tem oxigênio, não vai ter mais peixe, e essa água não vai dar para beber. Por quê? Porque as cianobactérias, elas liberam uma toxina, né? Que aí essa toxina pode ser um gás, né? Um material aí ela faz diversos efeitos aí para a saúde das pessoas, para a saúde humana, além de não ter oxigênio, né? Não tem oxigênio, os peixes já vão morrer. E aí, com essa toxina, a gente também não pode tomar banho, pode ter irritação na pele, uma série de coisas, e também pode intoxicar a gente, se a gente tomar aí essa água com essas cianobactérias, né, que a gente vamos chamar de bactérias. E aí, então, prejuízos são enormes. E aí, a gente vai poder ir buscar que tipo de responsável. A gente já é um indício, um indicador de qualidade, né? Ah, essa água aqui pode ser lá da fazenda tal, lá daquele pessoal que cria o gado, lá daquele material que produz fertilizante. Então já é um indicativo, porque é um material orgânico, né? Não é um material químico, ok? Aqui tem uma imagenzinha, digamos, de uma entre aspas, né? Uma bactéria aí, ó. Já olha aí, não é mais aquele bastãozinho, aquele bacilo, já é uns coquinhos. Esse que é a diferença aí, por exemplo, dessas bactérias, né? Dessas cianobactérias, que elas já têm diversos formatos. A gente sabe que elas são os fitoplânctons, né? Se a gente olhar na água, a gente não vê nenhum bichinho lá, né? Eles são muito minúsculos. Por que a gente está vendo agora aqui? Esses verdes aqui, né? É porque eles se formaram essas colônias aqui, foram se emendando. Emendando, 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 e ficaram enormes, porque foi se juntando, né? Então vamos lá para frente. Então até aí tudo bem, nós já temos um entendimento de forma geral que é essas cianobactérias, né? É ela que causa o tão falado processo de eutrofização, o que vai enriquecer lá dessas bactérias, tá? Que também há uma série de tipos de cianobactérias, tá? A ciência já descobriu um bocado, ainda estão estudando ainda para ver outras. Aí tem grupos, né? Eu trouxe alguns aqui só para a gente dar uma olhadinha, né? Nos formatos, né? Também ela tem seus nomes, né? Aí, os seus formatos, né? Por exemplo, aqui nós temos cianobactérias que elas são unicelulares. Geralmente todas são unicelular porque são bactérias, né? Pelo menos são do reino bactéria, né? Só tem uma célula, né? Aí elas, nesse caso aqui, os formatos são cilíndricos, né? Ou ovoide, né? Tem esses dois nomes aí. Que aí eles vão formar, ou esférico, né? São os três nomes. É a mesma coisa, né? Cilindro tá similar a esses nomes.
Aí eles têm uma forma de reprodução, ó. Eles vão se multiplicando, ó. Com comida, né? Eles vão se, que a gente fala de fissão binária, mas todos são cilíndricos aqui, ó. Aí tem aqui os nomes, né? Porque, por exemplo, aqui nós temos aqui diversos nomes aqui. Tem CSP porque tem diversas espécies. Essa daqui não sabe dizer qual é a espécie. Então se descobriu ainda, né? Aí nós temos aí, ó, esse grupo 4, que já é, digamos aí, filamentoso, já é um filamento, ó. Já é um outro formato também de cianobactérias. Então tem várias. Na verdade, as cianobactérias, elas têm todos os formatos das bactérias. Tá? Então, eu trouxe só alguns aqui para a gente lembrar de uma diferenciação que a gente falou lá atrás, né? Que os coliformes totais, eles só têm forma de bacilo, ou bastonete, né? Aquele bastãozinho que a gente viu lá no coisa. Ele não tem esse formato, por exemplo, filamentoso. Por exemplo, se a gente vê lá no microscópio um tipo de bactéria desse formato, ele não é coliforme total. Pode ser outro tipo. Tá? Que aí, principalmente, eu trouxe aqui uma diversidade de cianobactérias. São muitas, tá, gente? Muitos a ciência está estudando aí para descobrir a diversidade delas. E cada uma tem um nomínio aí, né? Relacionado aí com o seu formato. Olha, eu estou no grupo 4, né? Outros grupos eu tirei do slide para ficar uma coisa mais. A gente só entendeu a ideia geral, né? Para aguçar o interesse de vocês. E aí, tomara que dê tudo certo lá na microbiologia ambiental, e de repente vocês podem estar vendo na microscópico algumas cianobactérias aí, tá? Ou alguma bactéria, algum material aí. Aí agora, digamos, fazendo um comparativo lá com a lei, né, com a norma, né, que nós estamos aqui sempre fazendo esse jogo aqui, tá? Esse bate-bola aqui do que está lá na ciência e o que a norma está pedindo, né? Porque nós temos que fazer lá o nosso diagnóstico, né, o nosso relatório, né? Ah, por que apareceu isso? O que eu vou fazer? Eu vou olhar lá na norma, principalmente a portaria 888 de 2021, do Ministério da Saúde, que a gente vem falando, olha, então já dá para a gente ter gravado aí, né? Então, essa portaria, gente, que ela foi agora atual, mas ela manteve muita coisa que estava na última, né, na 2912, né? Ela está basicamente bem similar, principalmente esse parâmetro aqui, ó. Então, ela estabelece, né, no caso lá, a portaria, que a água para beber, principalmente, né, para a gente garantir que ela esteja potável, né, ela tem que ter ausência, ó, de coliformes totais e E. coli. Ela não tem que ter na água. Se a gente encontrar um indício, uma amostra positiva, essa água está imprópria. Tá? Então, ela não pode ser consumida, porque os problemas são bem grandes, como a gente viu já no slide. Então, o que é que ela está dizendo aqui? Ó? Lá no ANEEL, já começa, gente, a norma da portaria, se vocês deram uma olhadinha, ela já começa com esse padrão aqui microbiológico de potabilidade. Ela já começa trazendo esse quadro aqui, essa tabela. Já é o primeiro anexo 1. Ó. Justamente chamando a atenção, porque o problema é muito sério. Tem trazido muito óbito, tem levado muita gente para o hospital, e a gente sabe muito bem, né? Porque às vezes falta de saneamento, né? E aí acaba trazendo aí uma série de doenças. Então, o governo tenta, digamos, criar situações, parâmetros, né? Ser mais rígido para justamente evitar esses problemas. Tá? Então, aí nós temos aqui o SAI, se vocês olharem lá na norma, eu até coloquei aqui embaixo que significa SAI, o que significa CAA e SAC, mas basicamente SAI, esse primeiro aqui, ó, que seria o tipo de abastecimento, tá? A forma de que a água vai estar lá armazenada, que ela vai estar lá disponível para a gente beber. Então, aí eles falam de SAI, ó, que é solução alternativa individual de abastecimento de água para o consumo humano. Ou seja, aquele sistema individual, aquele sistema lá da caixa d'água, que a gente tem lá para beber água. E o sistema, o SAA e o SAC, já é o sistema, no caso, o SAA é o sistema de abastecimento de água para consumo humano, é o sistema como um todo. E o SAC, sistema alternativo coletivo. Por exemplo, aqui a COSAMP é o sistema coletivo. Bom, então ela oferece a água, então ela tem que fazer todas as análises, né, inclusive na saída da estação e na distribuição da água, como ele coloca aqui.
por exemplo, um sistema individual, né, para a E. coli, ela tem que estar ausente aí nos 100 ml de água, naquela amostra. Não pode ter E. coli na água, no sistema lá de individual. Se tiver, em qualquer amostra, essa água está imprópria para beber. E aí, no sistema alternativo e no sistema coletivo, na saída do tratamento, olha aí, ó. Então ele já está amarrando aqui, ó. Aqui ele não disse se é na saída, se é na entrada. Ele só disse que na saída não pode ter coliformes totais, ó. Na saída do tratamento lá, por exemplo, tem a estação de tratamento, aí ela saiu, tem que fazer a coleta lá e fazer a análise. Por exemplo, lá na Cosampa, tem lá os tubos, né, para distribuir a água. Então, ele tratou a água, já faz lá a análise, para ver se tem coliformes totais. Nesse caso também, pede para fazer a análise no ponto de distribuição, ó. Então, se tiver, no caso aqui, E. coli, também tem que estar ausente, ok? Aí eu não trouxe aqui as outras tabelas, gente, que fala o plano de amostragem, porque hoje em dia que eu estou falando, a nova norma está pedindo que o próprio município criar o seu plano de amostragem. O que seria isso? Ele vai coletar água em que ponto? Em que periodicidade? Vai ser toda semana, todo mês? Ele já dá um indicativo lá e o município tem que criar o seu plano. Ele que vai criar os pontos de maior movimento, de pontos que tem mais risco de dar problema na água. Ele tem que fazer esse acompanhamento, pelo menos o que diz a norma aqui, tá? A portaria 888 de 2021 recente, que, na verdade, a outra portaria também já amarrava isso, tá? Então, ele está novamente reforçando. Então, olha só a importância desse parâmetro aí, tá? Xerecoli, principalmente, né? Ela tem que estar ausente na nossa caixa d'água, de água. Ela pode até dar positiva lá de coliformes totais, por exemplo, lá em 95% da amostra aparecer, digamos, se eu faço 100 amostras, aparecer 5 coliformes totais, ainda é aceito ainda. Se aparecer mais, aí já tem que criar um plano de amostragem. Ok? Tranquilo aqui, já entenderam esse comparativo na norma? Tudo certo, professor. Tudo bem? Então, a outra, gente, aqui, ó, seria em relação às cianobactérias, que também ele já está amarrando lá no artigo 36, que essa água tem que estar em certos limites, para que ela possa também estar boa para consumo humano. Eu não trouxe aqui a resolução do CONAMA, tá, gente, para fazer esse comparativo. Eu só trouxe aqui da portaria justamente para a gente ter bastante esse entendimento. Quando vocês virem lá gerenciamento de efluente industrial, a gente vai voltar e já trazer aí a resolução do CONAMA, que fala também das cianobactérias, tá? Então, nesse caso, a norma, gente, ela tem diversos artigos reforçando essa questão das cianobactérias, que elas são muito problemáticas, porque pode irritar nossa pele, pode trazer uma série de problemas para a gente. Principalmente as cianobactérias tóxicas, porque tem diversas cianobactérias na natureza, uma grande maioria não é patogênica, não tem problema nenhum. O nosso problema são essas que trazem problemas, as conhecidas cianotoxinas, ou seja, aquelas que liberam toxinas, que aí elas vão trazer já um risco para a nossa saúde. Aí ela inclusive, amarra aí no anexo 10, principalmente, tá? A quantidade de matéria que devem ter no ambiente para a gente poder consumir, porque, na verdade, é uma porcentagem muito pequena. Se verificar ali na amostragem, digamos, semanal ou semestral ou anual, uma quantidade, por exemplo, ele dá aqui essas 3 situações aqui, ó. Ela dá todas essas 3 aqui, gente, a cilindro, espermopipisinas, a microcistina e a saxitocinas, elas são as principais bactérias patogênicas que trazem toxinas, né,
Nós temos uma diversidade, tem outras também que a norma está estudando, né, que os cientistas estão estudando, mas a norma coloca essas 3 aqui, ó, porque ela causa problema no rim, problema no fígado, problema neurológico. Cada um tipo desse aqui tem uma problemática. Tá? Então, a norma diz o seguinte, se numa análise, que a gente vai ver depois lá, o quantitativo, aparecer lá uma percentagem micro, né, micrograma, numa amostragem de 1 litro, que já é uma outra metodologia, tá? A gente não vai falar essa metodologia, é só dizer aqui o quantitativo. Por exemplo, se ela tiver um valor máximo e permitido de 1 micrograma por litro, aí tem que fazer um monitoramento dessa água, porque o risco é muito grande. Assim como as outras também, ó. Como eu falei, são bactérias extremamente perigosas para a nossa saúde, porque ela pode causar problema no cérebro, neurológico, problema no fígado, né, que já foi comprovado cientificamente. Tá? Então, a norma ela também está sendo bem exigente em relação a esses tipos de bactéria. Não somente as outras que a gente falou lá atrás, né? Mas essa de hoje também, tá? Que está lá na norma certinho aí para a gente conferir, tá? E aqui, por exemplo, se a gente verificar lá um quantitativo, nesse caso já é uma outra metodologia, que ele está falando o número mais provável de essas células terem na água. Por exemplo, se essas cianobactérias de forma geral, eu vou fazer a análise da água, eu não sei qual é o tipo de bactéria, mas eu sei que ela tem lá um número de cianobactéria lá na água. Eu não sei qual, mas ela apareceu lá, por exemplo, menor que 10 mil. Aí, nesse caso, é outra metodologia, né? Menor que 10 mil células, né? Aí seria aquele quantitativo que a gente falou lá atrás, ó, os coliformes fecais. Só que esse aqui não é a mesma metodologia para aquele. Só para a gente ter uma noção que existe a metodologia, o equipamento, para a gente verificar se na água, numa amostragem de 1 litro, eu tenho lá um quantitativo de células. Se caso aparecer lá um quantitativo menor que 10 mil células, né, por litro de água, eu faço a minha verificação trimestral. Se eu verificar que tem mais de 10 mil, eu tenho que fazer a verificação semanal. E, é claro, eu tenho que intensificar o tratamento para que essas cianobactérias, aí não está dizendo qual elas não se proliferem lá no ambiente. Tá? Aqui na outra, eu já sei qual é, ó. Por exemplo, eu já tenho o indicativo da bactéria, ó, microcistina, são várias, né? Mas tem essa bactéria. Então, a percentagem é muito baixa. Eu verifico aqui na minha amostragem que tem cianobactéria aqui no litro de água. Aí, nesse caso, ele disse se tiver... bem aqui, ó. Que tem ali uma porcentagem de 10 mil células, né, de cianobactérias, porque as águas já têm, gente, como eu falei, o fitoplâncton lá, né, eles são micro-organismos, eles estão lá paradinho, ninguém vai mexer com eles, só a não ser que dê comida para ele. E aí, se eu verificar que tem mais de 10 mil, já é um problema, eu tenho que fazer um monitoramento contínuo. Não só o monitoramento, o tratamento dessa água, eliminar essas cianobactérias. E aí, se eu verificar, já que aparece lá, digamos, uma microcistina, uma saxitoxina, né, e essas duas já estavam na norma anterior, né, já entrou essa outra aqui, a cilindroespermopepsina, né, que descobriram, né, digamos assim, após a norma anterior, que ela causa paralisia, né, no ser humano, se ela for consumida. Então, o problema dela é muito maior. Só que alguns estudos apontam que ela não é muito presente na nossa região. Mas a norma achou interessante colocar, justamente porque o risco para a saúde é muito grande. Então, por isso que já aparece agora essa nova bactéria, né? Já é os nomes, né, delas. Ok, gente? Alguma pergunta e alguma dúvida? Basicamente era isso aí que a gente tinha para falar desse tipo de parâmetro, de padrões microbiológicos que tem na água. Tá? A gente não vai conseguir fazer todas as metodologias, tendo devido à complexidade, mas aí a gente tem o material para fazer aí, digamos, esse básico aí, que seria aí os coliformes. Alguma pergunta, alguma dúvida?
E professor, você não jogou a frequência aí? Opa, ainda não, gente. Bem lembrado aí, já está pronto aqui. Deixa eu colocar aí para vocês, tá? Deixa eu ver se está aberto aqui. Assinem, tá, gente? Que aí depois isso vai ajudar a gente aí a. E aí, gente, tudo tranquilo? Foi compreensivo aí, gente, essa, essa aula aí? Aqui, gente, tem um exercício em cima do que a gente falou, né? Por exemplo, aqui, qual a portaria, né? Atual, né? Nós falamos sobre a água potável, né? Nós já sabemos qual. A febre paratifoide, né? Pode ser a mesma tifoide, né? Ela é transmitida por que forma, né? Aí tem aqui, e outras, eu coloquei aqui, opa, eu coloquei aqui várias questões para vocês darem uma olhadinha, tá? Que é a mesma questão que vai cair no formulário, tá? Se eu não me engano, aqui tem 5 ou 6 questões que, digamos, vai instigar vocês a darem uma estudada naquilo que eu falei, porque é fundamental, gente, a gente saber o parâmetro, comparar lá na norma e também, claro, né, operacionalizar, né, fazer no laboratório lá a metodologia para se descobrir, né, se aquele micro-organismo é patogênico, se ele está lá presente lá na água para consumo. Tá? Então, a gente sabe que a água ela é fundamental, né, para a gente beber, né, para matar nossa sede, mas também a gente usa nos alimentos, a gente usa na higienização e outras coisas, né. Então, eu convido vocês a estudar mais, a pesquisar mais sobre o assunto, para que a gente tenha um bom conhecimento dessa parte aí da questão ambiental, para a gente fazer o diagnóstico e tomar a decisão da melhor forma possível, né? Ok, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Posso interromper aí a gravação? Professor, tudo certo por mim, né? Eu vou interromper aqui, tá?